Ai, cheguei novamente aqui na sua telinha e hoje a gente já vai direto ao ponto para não enrolar. Bem, o nosso terror hoje não será um terror sobrenatural, mas um terror real. E eu escolhi 2 relatos em específico, por quê? Porque eles já iniciam da seguinte forma: a minha namorada me ligou à noite. Dessa forma. E o nosso primeiro relato, ele merece uma introdução. Sim. Por quê? Porque na mesma época que houve esse incidente do nosso primeiro relato, também houve outras ocorrências civis. Sim. Tinha um serial killer à solta. Na verdade, sendo bem sincera, na época eles acreditavam que tinha um. Mas anos depois descobriu-se que tinha 5 suspeitos e 2 confirmados. O primeiro que é confirmado foi o Derek Todd Lee e o segundo... esqueci o nome dele. Peraí, um minuto. Desculpa por eu ter esquecido, mas foi até que bom, porque, bem, eu decidi que vou deixar para me falar dele um pouco mais adiante, porque vai ser crucial esse momento, ok? Então vamos lá. Uma coisa também que vale citar é que na época houve mais ou menos ali quase 70 vítimas. E não só isso. A polícia, ela tinha 5 suspeitos, ou seja, na época, provavelmente, eles estavam ativos, né? Então, gente, tava tendo uma onda ali de assassinatos em Louisiana. Mas, claro, esses assassinatos foi ali entre 1990 a 2000, ok? Então vamos iniciar agora o relato. Em uma noite, a minha namorada da faculdade me ligou, alegando que estava sendo seguida. E bem, nessa época havia alguns assassinatos em série. E ela me contou que ela estava sendo seguida por toda a cidade. E não só isso, às vezes ela andava em círculo ali pra, bem, ver se realmente estava sendo seguido era coisa da cabeça dela. Mas, infelizmente, realmente existia alguém que estava seguindo ela. E estava em um caminhão branco. Infelizmente, ela se encaixava perfeitamente no perfil das vítimas. Era morena e vivia em um bairro rico. Mas também vale citar que ela cuidava da tia na época. Ela morava, essencialmente, dentro do campus do LSU. Então, eu presumi que provavelmente aquilo ali seria uma brincadeira estúpida de adolescentes, de alguém ali de fraternidades ou algo do tipo. Mas, mesmo assim, eu estava decidido que eu ia botar um fim àquilo, porque, no final das contas, ela estava muito assustada. E nesse dia, ela estacionou, obviamente, na casa da tia. O caminhão, ele estacionou uma casa antes. E o cara que conta o nosso relato, ele estacionou antes do caminhão. Ou seja, fez uma filinha ali. Eu explico pro meu amigo que eu tenho que dar um basta naquela situação. E então eu vou até o caminhão. Chegando lá, eu também explico pra ele que ninguém está chateado com ele, mas que ele tá assustando a minha namorada e que ele deve parar com aquilo. Ele olha por um lado, depois olha pra mim e, bem, ele vai embora. Só que um ponto que vale citar é que eu não levei tão a sério essa situação devido a um fato. O FBI disse que o provável assassino, serial killer, era um homem branco. Já esse era um homem afro-americano. Então provavelmente nem era ele. Mas meses depois eu acabei vendo aquele homem novamente ali em um jornal. E lá dizia que ele tinha sido preso e, bem, que ele era um assassino. E, agora sou eu falando, essa pessoa que o FBI confirmou, acredito eu que tenha sido Sam Vincent Gillis. Vou deixar a fotinha pra vocês. E ele também estava bem ativo na época, então é muito difícil, porque eles achavam que era só uma pessoa que estava fazendo todas aquelas barbaridades, mas na verdade tinha mais outro, né, que também tem o Derek. Só que não só isso, como também tinha outros suspeitos ali na lista. Eu penso que pela época, pelo tom de pele, enfim, por alguns motivos que eu não vou ficar citando aqui, que eu acho que nem precisa, que seja, obviamente, o Derek Todd Lee. Mas pode ser que não, pode ser que sim, ele não confirmou, nem nos comentários quando perguntaram para ele. A gente vai agora para o próximo. Esse próximo relato não deu uma linha do tempo, então ficou meio chatinho para mim. Outra coisa, eu falei para vocês que o primeiro relato não ia acontecer nada. Nesse já acontece, mas não chega ao finalmente pós-morte, se é que vocês me entendem, ninguém morre. Minha namorada, ela me ligou tarde da noite e eu já estava na cama. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido e ela visivelmente estava bem perturbada.
Mas ela só pediu simplesmente que eu fosse lá na casa dela. E, bem, eu disse que tudo bem, eu ia falar com os meus pais. E assim eu fiz. Expliquei pra eles que a minha namorada tinha me ligado ali, aquele horário, e que ela visivelmente não estava bem. Mas que também não deu tantas explicações. Mas, de qualquer forma, eles permitiram que eu fosse. Então eu peguei o carro e fui, obviamente. E no caminho, quando já estava próximo, eu vi algumas luzes e ali também cheguei a ver um carro de polícia. E esse carro chegou a me parar. E ele perguntou para onde eu estava indo. Eu falei que estava indo ali para a casa da minha namorada, que ela tinha me ligado e expliquei tudo o que tinha ocorrido ali na ligação. E ele permitiu que eu passasse. Continuei ali dirigindo um pouco mais até chegar à casa da minha namorada. Quando eu cheguei lá, eu vi vários carros ao redor da casa, formando um círculo. E logo que eu cheguei, os policiais começaram a me observar. E assim que eu saí do carro, a minha namorada já notou que eu cheguei e veio ali correndo em minha direção e logo começou a explicar o que tinha ocorrido. A minha namorada explicou que alguém havia arrombado a casa da vizinha e começado a espancá-la furiosamente. E isso também ocasionando ali um ferimento grave na cabeça, onde futuramente ela levou alguns pontos e teve uma cicatriz. Mas naquele momento que ela estava sendo espancada, a vizinha, ela conseguiu correr e fugir. E foi em direção à casa da minha namorada. E nesse momento, na casa da minha namorada, só estava ela e a mãe, porque o pai tinha saído ali da cidade por algum motivo. E a vizinha, ela começou a espancar furiosamente a porta da entrada ali no hall. E claro, a mãe da minha namorada, ela foi ali atender e logo percebeu toda a situação. E enquanto a mãe da minha namorada olhava para a vizinha ensanguentada, percebeu também que havia alguém se aproximando da casa. E estava com algo pesado ali na mão e, bem, aquele negócio estava ensanguentado. A vizinha logo caiu ali e a mãe da minha namorada puxou ela para dentro e na hora que ela foi fechar a porta, simplesmente bateu na pessoa que estava vindo ali. Com a porta já fechada, a pessoa que estava ali do outro lado da porta ficou furioso e começou a bater na porta, espancar a porta com aquele item que tinha espancado a vizinha. E começou a quebrar também a janelinha que tinha na porta e a minha sogra ficou logo desesperada e começou a gritar. Quando ela começou a gritar, logo depois aquela pessoa simplesmente começou a andar e saiu e foi embora e sumiu na escuridão, simplesmente assim. Eu tive que passar a noite na casa da minha namorada. E não só eu, como também 2 a 3 policiais ficaram em viaturas lá fora, vigiando a casa da vizinha e a casa da minha namorada. No outro dia pela manhã, o hall de entrada estava todo cheio de respingos de sangue da vizinha. Bem, aquele sangue que estava no hall da entrada respingado tinha vindo do item que tinha sido usado para espancar a vizinha. E aí, provavelmente ele tinha ali, batido muito e tinha respingado também. E sabe o que é pior? Esse foi um caso totalmente aleatório. Ninguém foi preso, ninguém foi interrogado e ninguém jamais foi identificado. A vizinha, com o tempo, obviamente, ela decidiu se mudar, porque ela ficou com muito medo. E bem, é justificável. Eu fico pensando que já é muito difícil você, sei lá, ser espancado, você sofrer algum incidente, algum acidente com motivo. Mas imagina algo totalmente aleatório acontecer assim com você. Gente, alguém fazer isso com alguma pessoa com motivo não é justificável, mas você pelo menos sabe que existe algum motivo. Mas imagina você nem sequer saber o porquê você foi espancado quase até a morte. Porque, bem, se ela não tivesse saído de lá, não tivesse corrido e pedido ajuda, ela provavelmente hoje seria uma vítima de um crime que nunca seria resolvido, porque o cara nunca foi identificado, sabe? Meu Deus, eu acho isso um horror. Não posso definir que ela saiu ali, correu, foi um ato de sorte, mas sim de muita coragem. Porque, gente, ela levou uma pancada enorme e era um item pesado. E ela ainda assim conseguiu correr e pedir ajuda. Imagina se essa pancada tivesse tirado todas as possibilidades dela conseguir sair dali, sabe? Se ela tivesse desmaiado por causa da pancada ou, sei lá, ficado zonza, ela nunca teria sobrevivido. E ninguém nunca teria resolvido esse caso também.
infelizmente. Mas é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não foi um terror sobrenatural, mas um terror real. E bem, esses também contam como algo assustador, no final das contas, infelizmente. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, não esquece do like. E é isso. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.